Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o FAST. O que é esse exame tão importante que a gente vê tanto em salas de emergência? Meu nome é Daniel Pinheiro, sou cirurgião e você já deve ter ou ouvido falar sobre o FAST, esse exame que a gente vê em sala de emergência, esse tipo de ultrassom. O que é isso afinal? FAST é uma sigla em inglês, para começar, é uma sigla que significa ultrassom focado para o trauma, uma avaliação ultrassonográfica focada para o trauma. Então seria um aparelho de ultrassom um pouquinho mais simples e portátil de preferência, que você pode usar numa sala de emergência para avaliar um paciente vítima de trauma. E isso é muito legal, isso é uma coisa que foi chegando aos poucos aqui no Brasil e hoje em dia já está completamente incorporado, principalmente nas regiões mais centrais. Você chega em sala de emergência, você tem esse aparelho ali para usar. Quem faz esse exame, quem souber fazer basicamente. O ideal é que todo médico que atenda numa sala de emergência saiba fazer, esteja familiarizado com o aparelho, saiba ligar ele, posicionar no local certo e fazer o exame de maneira adequada. E qual a função desse exame? A gente usa esse exame num paciente para avaliar a presença de líquido. Onde? Líquido no abdômen e até no tórax. Então, o que o FAST avalia? O que a gente quer avaliar com o FAST? Primeira coisa que a gente quer avaliar, abdômen. Então, paciente vítima de trauma, principalmente com suspeita de trauma abdominal, a gente vai necessariamente fazer o FAST se a gente tiver disponível. O que ele avalia no abdômen? Basicamente três coisas. Perihepático, região ao redor do fígado, periesplênico, região ao redor do baço e cavidade pélvica, que são os locais principais de acúmulo de líquido no abdômen que sofreu trauma. E no abdômen que teve trauma, o que a gente está querendo achar com o FAST? Sangue. Então esse líquido para a gente vai ser sangue, certo? E quando a gente avalia além disso, a gente quer saber a quantidade que tem lá, se tem muito, se tem pouquinho, a urgência. Além disso, mais para frente, logo depois que começaram o FAST, foi adaptado para o EFAST ou IFAST. O que é isso? A gente consegue avaliar o tórax também. Então você consegue colocar ali no tórax e avaliar a presença de um hemotórax ou um pneumotórax, ver se tem ar ou se tem sangue ali, o que é muito legal também. Então o paciente, imagina só, quem já viu isso sabe como é. O paciente chega na sala de emergência, enquanto alguém está ali fazendo o ar, avaliando colar cervical, avaliando via aérea, auscultando o pulmão, outro médico que esteja ali já está com o aparelhinho de FAST, às vezes já está até fazendo o FAST. Então é uma coisa muito simultânea, muito legal. Qual a grande vantagem do FAST? Grande vantagem é que é um exame inócuo, então você consegue fazer em todo mundo sem causar nenhum dano, você consegue fazer várias vezes, repetir, não estou vendo, olha aí, pede para o seu colega ir lá olhar, ele consegue fazer aquilo várias vezes no paciente, porque é um aparelho de ultrassom. Qual a desvantagem do FAST, se é que eu posso chamar isso de desvantagem? A desvantagem é que ele não vai conseguir diferenciar o tipo de líquido. Então ele não vai conseguir diferenciar se aquele líquido é sangue, se é um líquido peritoneal, se o paciente tem ascite, se aquele líquido é um líquido de lesão de alça. Às vezes o paciente sofreu um trauma e teve uma lesão de alça de delgado, é líquido entérico, aquele ele não vai conseguir diferenciar. Porém, a gente sabe que não é normal ter líquido intraperitoneal em quantidade moderada, pelo menos, nem em quantidade mínima. As mulheres às vezes têm um pouquinho de quantidade mínima ali de líquido na pelve, dependendo da fase do ciclo menstrual, mas o normal é não ter nada. Então, se avaliou um paciente, tem líquido perihepático e periesplênico, até que se prove o contrário, aquele líquido é do trauma que ele sofreu. Então, olhei ali, tem líquido, significa, tem lesão, significa que eu tenho que operar ou não? Isso é um assunto para um outro vídeo. Porém, o que eu quero olhar no FAST? Então, eu vou lá, coloco, o que eu vou avaliar? Primeiro, hepático, eu vou lá no fígado e olho, tem líquido perihepático? Tem, não tem? Eu vou lá para o baço, tem líquido periesplênico? Vou para a pelve, tem líquido ali ao redor da pelve? Eu vou avaliar também tórax, tem líquido ao redor do tórax ali? Tem ar ao redor do pulmão? Tem pneumoperitônio? Pneumoperitônio não, tem pneumotórax, tem hemotórax, e eu posso avaliar também o pericárdio para avaliar se tem um derrame pericárdico, se a gente tem líquido ao redor do coração. Isso pode evoluir para um tamponamento cardíaco. Então o legal do FAST é que ele avalia isso. E o FAST, assim, se você ver que tem líquido, é porque realmente tem líquido. Então, quer dizer, o índice de falso positivo é mínimo, zero praticamente. Não tem como você ver líquido, não existir aquele líquido. Agora, existe a chance de ter líquido e você não conseguir ver com o FAST, dependendo da sua experiência, até da qualidade do equipamento que você está usando. Porém,
a chance de ter muito líquido e você não ver também é praticamente desprezível. Então o FAST é um exame muito rápido de se fazer, muito eficiente, praticamente inócuo e que poupa o paciente, às vezes, de uma tomografia, poupa o paciente, às vezes, de um lavado peritoneal diagnóstico, que a gente também vai conversar em outro vídeo sobre isso, poupa o paciente de um exame físico, às vezes até mais demorado, podendo até agilizar uma indicação cirúrgica ou uma indicação de um outro exame, uma indicação de uma tomografia, por exemplo. Lembrar só que pacientes com ferimentos penetrantes no abdômen, tiros, facadas que penetraram o peritônio, não tem indicação de FAST. Esses pacientes têm indicação de cirurgia. Posso fazer um FAST? Pode, contanto que isso não atrase nem em 1 segundo a cirurgia do paciente, porque se o ferimento penetrou no abdômen, esse paciente vai ser operado. Esse é o correto. Espero que tenha ficado claro aqui sobre FAST. Mais para frente a gente vai fazer vídeos mostrando o aparelho, explicando como realizar o exame de FAST, que é razoavelmente simples. Qualquer dúvida podem me mandar, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.